Então, estávamos falando da parte neurológica da doença, comentamos um pouquinho de da desautonomia, né? E da dor visceral também. Comentamos que a taquicardia e a hipertensão são sintomas desautonômicos, né? A dor abdominal da porfiria, acho que é um ponto muito importante, né? Ela é uma dor realmente neurovisceral, é uma dor mal localizada nesses pacientes, embora muitos acabem tendo feito a apendicectomia, né? Ou às vezes quando não tinha a pulaprotomia mesmo, né? Então vinha aqui mais de uma vez, né? Nossa, é recorrente a apendicectomia deles. Então isso era uma coisa bem interessante para nós na nossa investigação. E eles têm essa coisa de uma neuropatia visceral mesmo. E há uma desmotilidade intestinal, isso é uma coisa que também se refere nesses pacientes. Por isso que existem algumas entidades genéticas, como por exemplo o MENG, né? Que é uma doença mitocondrial, em que você também tem uma desmotilidade intestinal, que a gente vai ver na aula de amanhã, que é um diagnóstico diferencial dos movimentos intestinais da porfiria, entendeu? Então é uma coisa que pode confundir, porque você tem essa alteração da motilidade intestinal também no porfírico. A dor abdominal é muito pouco localizada. Isso é muito importante, gente, para você ver claramente. Tem pacientes que chegaram lá, mandaram em Edonieda, apareceram lá, que eu chamo os doidos, né? Que chegaram lá, aí onde é a dor? Aqui. Sempre no mesmo ponto. Gente, então isso é a dor da porfiria. Ele localiza perfeitamente a dor. Crônica constante, aí vai ver, era uma litíase biliar que ele tinha. Então, assim, ocupou meu tempo, gastou dinheiro do HC para uma litíase biliar. Certo? Então, infelizmente acontece isso. Porque o pessoal, infelizmente, não está fazendo uma anamnese corretamente, não está pegando, palpando o paciente, tirando a história corretamente, e também porque pede o teste incorreto. Então, várias vezes, essa paciente mesmo veio, porque em algum momento, o que aconteceu? Ele fez, tinha porfirinas positivas na urina. Mas é uma coisa muito inespecífica, ainda mais para agudas, que não faria o menor sentido, né? Então, aí parou de investigar outras coisas e focalizou na porfiria, enquanto que ele tinha mesmo, era uma dor biliar, esse paciente tinha. Disfunção vesical, retenção urinária, que também estava indicando sintoma desautonômico também nesses pacientes, e isso é uma coisa que os incomoda muito, certo? Eles falam mesmo disso, que não conseguem ter vontade de urinar e não conseguir urinar. Então, muitas vezes tem que sondar esses pacientes mesmo, porque é um desconforto muito grande para eles. E as arritmias cardíacas, que realmente nos chamam a atenção, que podem ser fatais. Então, muitas vezes, tudo bem que o paciente está com um quadro séptico na UTI, mas muitas vezes, quando você vê a notícia, teve uma parada cardíaca, certo? Isso foi um dos fenômenos autonômicos. A gente tem que monitorizar muito essa parte. Então, o paciente, nesse momento de crise, que está com sintomas desautonômicos, por mais que seja incômodo a disfunção vesical, a taquicardia, o que pode matar a arritmia. Então, se você tiver a chance de monitorizar melhor esse paciente, ou até mesmo ele fazer um Holter, ou um estudo mais próximo do coração naquele momento, ou alertar o colega da unidade intensiva, que isso pode acontecer de uma hora para outra, é importante mesmo para eles. Então, não, é que eu estava esquecendo, estava com ele na mão, né? Então, assim, só lembrar que a dor abdominal, então, 95% a 97%, isso foi de um estudo do pessoal da Finlândia, né? A Finlândia também tem muito caso de porfiria aguda, essa é a Hallie Kaupinen, que estuda bastante, e aqui é do estudo da Inglaterra, do Dr. Elder, que também estudou bastante na região do País de Gales e também no Reino Unido. Então, ele fez uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ele coloca ele coloca alterações mentais e psicose, ou seja, não é só psicose, como a gente tem, né? Também confusão, também é importante. A hiponatremia, eu acho que a hiponatremia é um daqueles testes fáceis de você fazer. Se não tem um teste rápido e o paciente está se sentindo mal e você não sabe, está à distância, não sabe se é uma crise ou não, peça um sódio. E aí, se tiver com hiponatremia, interne esse paciente. Interne, porque a chance dele de pior é muito grande. Então, a hiponatremia para nós, é um preditor muito importante da piora clínica do paciente, né? E claro, de novo, vamos a dor nas costas, as crises convulsivas, a hipotensão, como a gente colocou no outro, né? Quanto à neuropatia desses pacientes, então, até discuti um pouquinho antes pela manhã, que é mais complexo do que você falar neuropatia motora axonal. Ela vai ter um componente sensitivo posteriormente, mas inicialmente você tem fibras finas, depois pode ficar mesmo um componente sensitivo. Ela é primariamente motora, e uma coisa que chama muita atenção nesses pacientes é que, primeiro, como o próprio professor Wilson Ribeirão fala, que é neurofisiologista, né, que não tem um padrão. Porfiria não tem um padrão, pode pegar aqui, acolá, então não é uma coisa que tem que ser simétrica, bonita, né? Mas uma coisa que a gente viu mais de uma vez foi começar distalmente no paciente. Então a queixa mesmo é uma paciente do Ceará, essa paciente, inclusive, que agora teve uma crise porfírica grave, ela, né? Agora ela está morando em Porto Alegre, essa paciente. Entendeu? O último e-mail dela, o último e-mail dela, mas ela está bem. Fala assim, quando ela vai assim, Carol, ela piorou, tadinha, você lembra dela, né?
Então, assim, foi muito curioso. Ela tinha tido uma crise prévia, não é? Mas aí ficou bem, ficou com sequela motora. E aí, tempos depois, ela estava trabalhando como secretária. Ela me manda um e-mail. Doutor Charles, não estou conseguindo segurar as coisas com a mão. Minha mão está caída. Mas ela não estava com dor abdominal. Ela não estava com dor abdominal. Aí eu pensei, isso não deve ser bom. Assim, dose o alho PBG rápido, né? A gente, o último controle dela, estavam todos estourados. Foi o tempo assim de dizer assim, interna, ela já estava internando com a dor abdominal, naquele momento. Mas foi engraçado que eu me lembro bem como, é por isso que eu gosto de guardar os e-mails, né? O e-mail era, minhas mãos estão caindo. Começava a ser o e-mail dela. Certo? Então ela estava ficando mesmo com a mão caída, então estava começando distalmente o padrão da... Ela tinha uma sequela, mas foi engraçado como começou essa nova crise, né? Ela começou com o envolvimento motor primário e distal, com as mãos caindo. Então ela lembrou bem isso, porque era como ela ficava na cadeira de rodas, né? O controle que ela tinha era para digitar como secretária. Então quando ela começou a perder isso daí, ela falou, tem uma coisa estranha, ela não estava com dor abdominal. Certo? Então isso foi um sinal de alerta mesmo, né? Então dor em extremidades, costas, tórax ou em cabeça são comuns. Né? Precisamos fazer um estudo sobre a cefaleia nesses pacientes, a migrânia deles. Pelo menos tem uma alta prevalência de migrânia nesses pacientes com porfiria. Certo? Nós temos que fazer uma análise disso daí. A perda sensitiva objetiva pode ser vista em até 40% dos pacientes, que perda mesmo, que você consegue detectar no exame físico deles. E a desnervação aguda, como nós comentamos, né, pode acontecer, inclusive pode ser uma desnervação gravíssima mesmo, inclusive pegando pares cranianos nesses pacientes, né? E a confusão com Guillain-Barré é comum, porque realmente são neuropatias, embora o Guillain-Barré seja mais desmelizante, existe o AMAN, que é axonal, mas que pode confundir também, e o Guillain-Barré vai ter desautonomia, ou seja, eu concordo, a dor abdominal ajuda um pouco você a diferenciar do Guillain-Barré, mas muitas vezes você não vai ter essa história para contar. Se tem sintomas psiquiátricos, pode ser uma coisa que ajuda também a você diferenciar, mas eu acredito que, tendo a oportunidade, o ideal seria todo Guillain-Barré você fazer o teste da porfiria. Esse seria o ideal. Porque muda um pouco a questão muda bastante, né? A questão da conduta, né? Mas nem sempre vai ter essa possibilidade de fazer. Então, se você tem na história clínica, é um Guillain-Barré, mas coloque essas perguntas. Teve dor abdominal antes? Teve alteração comportamental, psiquiátrica? Tem outras histórias na família? Você tem que jogar um pouco essas perguntas para poder auxiliar. E se é um Guillain-Barré axonal, você também sempre fica com um pé atrás também antes de fechar o diagnóstico, né? Que a gente valoriza muito a dor abdominal, mas realmente tem casos que ela não está presente, mas essa parte da neuropatia motora é um dado. Essa não era a nossa paciente não, viu? Para dizer que também a gente estava querendo usar... não, para dizer não, essa é da literatura. Essa questão da mão caída é um dado importante mesmo. A amiga do Guilherme, deu muito trabalho para o Guilherme, essa paciente, né? E que ela agora teve filho e tudo mais, né? E ela é dentista, ela parou de fazer cirurgias porque voltou de novo a ficar com a fraqueza na mão. E aí, dito e feito, a gente falou, volta a fazer os testes, né? Aí fez os testes todos, tá tudo aumentado de novo nela. Tudo aumentado, muito aumentado nela. E aí fez a eletromiografia dela, neuropatia desmielinizante. Aí o doutor chegou, você tem certeza que é porfiria? O doutor, você está até molecular, tá aqui. E o ALA e o BG estavam aumentados. Mas, de novo, ela já tinha tido uma crise prévia, que ela foi traqueostomizada e tudo mais. Então, nelas tem uma combinação de padrões, né? Tem um padrão que está desnervando de novo, porque a doença está voltando, com um padrão de reinervação anterior. A eletromiografia fica uma loucura nesses casos. Aqui só para mostrar um trabalho recente em que ele faz o estudo, né? Realmente, eu tentando estimular lá em Ribeirão Preto, o pessoal fazer uma coisa sistemática com o paciente na porfiria, porque, infelizmente, o pessoal, nesses congressos internacionais, não tem neurologista que trabalha com porfiria. Não há neurologista. Pode perguntar lá, não tem nenhum neurologista. Ali o grosso é patologista, clínico geral, alguns hematologistas, os 2 genetistas perdidos lá. 3 geneticistas, certo? Que um é o Dr. Desink, né? Não tem neurologista. Não tem, e alguns hematologistas também, mas não tem neurologista. E é interessante porque para nós, a gente tem a parte motora aqui desses pacientes, é uma complicação muito frequente e que, digamos assim, você pode, como se a pessoa tem muitas crises intercaladas, né? Você nunca consegue renovar esse nervo. Esse nervo nunca vai ficar bom. Mas se tiver tido uma única crise, pode demorar muito tempo para renovar, mas se você teve várias crises intercaladas, pode nunca voltar ao normal, esse paciente. E aqui só para mostrar a questão eles avaliaram aí o estímulo nervoso, né, no período pós-tratamento, durante a fase aguda, né, em que eles vão fazendo essa comparação. E o que é curioso é que, assim, muita gente quer usar a questão do tratamento com a hematina usando um parâmetro da neuropatia motora, né? Não é correto isso. Aí é um problema, é um erro que você está usando. Por quê? Porque o nervo vai demorar muito para se recuperar, certo? Então você pode usar a hematina agora, ele vai continuar no respirador. Certo? A parte motora dele vai continuar flácido. Alguns têm uma recuperação até rápida, né? Mas dependendo do grau... Por isso que a gente vai discutir um pouco na área de tratamento. Se ele tem sintoma neurológico, você não tem que pestanejar, tem que usar realmente
o emarginato ou a hematina, certo? Por quê? Porque você tem que salvar aquele nervo antes que a coisa fique irreversível para esse paciente. Então, porque tem uma coisa, a glicose, na realidade, deve ser usada para crises leves abdominais, certo? Mas se já tem um histórico de um paciente que já teve crises graves, o correto, porque realmente a questão nossa é a acessibilidade, mas o correto era você já começar com ataque de hematina, e não ficar, não, vamos fazer a glicose, vamos fazer assim, você não está dando tempo para ele piorar. Certo? Então, isso é uma coisa... E você vê que realmente, se você conseguir agir logo no início, você consegue salvar ainda esse nervo antes que os danos fiquem... Porque é um processo dinâmico, né? Mas não pode demorar demais. Então, uma vez que o nervo está muito lesionado, qual vai ser seu parâmetro de melhora? O bioquímico no paciente, né? Então, se você notar que os dados começam a cair, o ALO, o PBG, isso você vai usar na sua terapêutica, mas muitas vezes o paciente vai estar lá ainda do mesmo jeito. A parte motora não vai melhorar, mas você começa a diminuir aquilo que está matando o nervo. E vai dar tempo para começar a recuperar. Só que aí ele entrou em sepse. Ele está em sepse, que aí já é uma coisa que já vai atrapalhar a sua resposta clínica também. Então você tem que levar tudo isso em consideração. Sepse já vai ser o quê? Mais um estresse metabólico, que vai forçar de novo a ala-sintetase. Então aí é um motivo para você continuar tratando o paciente. Então, embora a gente vai falar que vai ser ciclos de 4 doses, né, o julgamento já teve caso, por exemplo, de a gente ter usado lá em Ribeirão Preto 27 ampolas de hematina no paciente. Foi quando ele finalmente conseguiu se recobrar. E pela primeira vez os metabólicos começaram a cair dele. Tudo bem que a gente conseguiu uma doação. Foi até engraçado, porque o pessoal achou que o remédio tivesse vencido, né? Foi ver dos Estados Unidos, né? Aí, você lembra, a doutora Regina estava lá no plantão, era Semana Santa, né? Ah, Charles, eu não quero usar isso não, isso está podre, esse medicamento. porque o Poematil, ele é o poliofilizado, né? Achou também. Está estragado. Eu não, doutora Regina, tá não, eu vou aí. Eu não tenho o que fazer mais na Semana Santa, né? Aí eu fui lá e a gente foi reconstruir. Mas chama atenção. E eu não gosto, eu vou falar um pouquinho, mas eu não gosto dessa versão liofilizada. Eu acho meu suja, né? Essa impressão, parece suja mesmo, essa versão. Então, do ponto de vista do nervoso central, ele evolui com disfunção bulbar importante nesse paciente, por isso que a questão de você fazer a traqueostomia, fazer gastrostomia, às vezes, porque a parte bulbar deles vai piorando progressivamente. A encefalopatia é interessante, você pode ter de 20% a 58%, na nossa experiência, pelo menos na Ribeirão, estamos mais entre os 20% e 30% dos casos, não é uma parte dos casos que tem sintomas psiquiátricos, né? Mas o que eu diria, quais são os para mim que chamam atenção nos sintomas psiquiátricos? Agitação, que é o restless, o estado confusional e insônia. Isso sim é comum. Insônia, estado confusional, agitação. Quantas vezes Silvia Letícia me ligava meia-noite? Você agora deixa o celular com a Rose, coitada da Rose, né? Nunca mais dormiu em paz. Entendeu? A sorte também que eu fazia academia de meia-noite a 2 da manhã, né? Então, geralmente, quando a Silvia Letícia me ligava, eu estava na esteira. Entendeu? Assim, ela falava, ela começa o telefone como? Eu não estou bem. Entendeu? Eu falei, eu também não, eu tô aqui na academia cansado, entendeu? Mas quando ela falava isso, eu já sentia. Ela não estava conseguindo dormir, ela começava a ficar agitada, nervosa, entendeu? E isso já é um dos sintomas, eles não sabem definir isso, mas é como assim, eles não conseguem ficar quietos. Essa é a palavra, eles ficam assim o tempo todo, então eu sabia que estava começando uma coisa ruim para ela. Agora, claro, se ele já está em estado confusional, ele não vai te ligar. Certo? E ainda mais nas alucinações visuais, né? A gente reforça muito a alucinação visual porque isso é um sintoma orgânico, né? As alucinações visuais são geralmente um sintoma de uma psicose orgânica e não de uma psicose não orgânica. Então, isso vale a pena você sempre questionar esse paciente se ele está vendo coisas, né? Se o discurso dele ainda for coerente. Crises convulsivas pela hiponatremia, e que às vezes realmente é complicado de corrigir, você corrige o sódio, e ele continua com o sódio baixo. E outro problema que a gente tem é que às vezes demora para a hematina você conseguir recuperar esse sódio, mas acaba sendo um dos efeitos positivos também a melhora do sódio, e você começa a manejar melhor a crise convulsiva, porque só acabar a pentina não vai resolver a crise convulsiva, e às vezes quando você vai usar outros medicamentos anticonvulsivantes, você piora ainda a porfiria, estimula mais a ala-sintetase, né? Uma coisa que a Maria Angélica vai falar, que é a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, por incrível que pareça, existem relatos raros, a gente teve um caso em Ribeirão, foi um dos que deu mais dor de cabeça para mim, de o quadro abrir com SIAD. Então, o quadro abre com uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Até você pensar que é porfiria, né? Mas era um SIAD de uma menina que estava assim, quebrando tudo na enfermaria. Entendeu? Mas estava com o sódio muito baixo. Não é? E aí não tem como fazer o teste rápido, porque a menina foi embora, que era 6 horas da tarde. Né? E a gente tem que ficar lá repondo o sódio da menina e fazer o teste rápido, porque ela também não urinava. Se não conseguia pegar a urina dela, poder fazer o teste. Então, foi um desafio, essa menina mesmo.
Uma outra coisa que eles podem desenvolver é a leucoencefalopatia posterior reversível, né? Quando você faz uma ressonância nesse momento agudo, eles têm toda uma alteração difusa de substância branca, esses pacientes, mas que depois reverte, né? E que nós ainda não entendemos muito bem por que acontece isso. As teorias são de que isso não seria pelo ALA, nem seria pelo BBG, seria mesmo pelas próprias porfirinas. Um efeito central delas, inclusive na questão da regulação do hormônio antidiurético. Mas uma questão muito importante é você... Eu acho que é importante você ter certeza que ele tem hiponatremia ou não, até para você saber como é que você vai conduzir aquela crise convulsiva. Há quem diga... Porque infelizmente, quando chega no cérebro, nas porfirias, é um grande mistério, porque a pessoa está muito em cima do fígado, está em cima do rim, mas no cérebro a gente não está estudando muito. Porque também como uma coisa aguda, então você acaba não vendo isso daí. Mas há quem diga, nos poucos pacientes que fizeram necrópsia bem feita, né, que parece ter uma lesão primária no sistema nervoso central pelas porfirinas. Em algumas regiões do sistema nervoso central. Mas a gente nunca conseguiu. Essa é de uma paciente em que você vê as lesões surgindo aqui, no momento agudo, né? É muito como se fosse por um edema mesmo, é um edema citotóxico que eles acabam tendo no cérebro. Né? Esse foi engraçado. Disse assim, quando entra um paciente, entra outro. Né? Então foi muito curioso. Esse foi o paciente que bebia, assim, ele bebia, mas naquele final de semana ele exagerou, naquele sábado, né? E aí ele começou vendo o cachorro subir no teto, latindo, e mandando a mulher parar, fazer o cachorro parar. E a evolução dele foi interessante. Ele tinha 43 anos de idade, nunca tivera nada antes. Começou assim, então é que você fala que o sistema às vezes colapsa, né? Chega um dia que pá, você empurra e a coisa sai do controle. Eu perguntei várias vezes, você nunca teve dor abdominal? Ele falava algumas coisas que era difícil definir se era ou se não era, né? Então, realmente, parece que começou tudo com essa idade mesmo, o que é mesmo tardio para um... Em geral, os sintomas do homem são mais tardios que os das mulheres, né? Mas 40 e poucos anos para homem, eu achei também surpreendente isso, certo? Mas ele evoluiu, muito mal, ele foi que precisou das 22 ampolas de hematina, assim. Isso que eu estou tendo uma experiência 3 meses antes que teve que comprar a hematina, foi um paciente do Dr. Wilson que internou, né? E quase quebrou o HC, a hematina, e esse daí, na verdade, essas 22 ampolas foram doação, não quebrou o hospital, mas se tivesse comprado, ele teria quebrado o hospital. E foi assim que ele mal conseguiu sair, ele nem voltou para casa, ele entrou em nova crise de novo, e todos os metabólicos subiram de novo. A gente fez um pequeno ciclo, por isso que eu aprendi que às vezes é melhor você fazer até dependendo do quadro do paciente, fazer não só as 4 ampolas. Acho que esse é um caso assim, que 4 ampolas não vai dar. Sinto muito, acho que num caso assim, já está com paralisia bulbar, com uma neuropatia axonal gravíssima e tal. A gente pelo menos faz um ciclo de 8. Certo? Acho que só 4 aqui você não vai conseguir tirar. Acho que é até uma ilusão achar que com 4 você vai conseguir tirar a pessoa disso aqui. Essa foi a paciente que entrou logo depois dele. Tipo assim, entrou de carrinho, né? Veio uma, logo depois veio outra, né? E essa eu fiz questão de tirar foto Porque eu perguntei, tem alguma alteração na cor da urina? Não. Mas pra mim tá alterada, não tá? Entendeu? É esse daí que você vê, né? Fica exatamente assim, né? Mas eu vou tirar foto porque eu achei que chamou atenção essa urina. Mas pro pessoal lá não chamou atenção. Os dois foi engraçado porque eu peguei a urina deles, né? Dessa urina daí, e peguei o mototáxi para voltar para o campus, onde a gente faz o estudo lá. Que era uma coisa mais rápida, que eu estava com medo do tempo, né, da amostra. A gente testou as duas e deu o teste de positivo nas duas. Uma das nossas observações quanto a isso, né, nesses pacientes, foram que todos esses pacientes com essas crises porfíricas clássicas, né, tinham os níveis aumentados do deltamino e do porfirinogênio quantitativo, né, é tudo quantitativo aqui. Você tinha o teste rápido também foi em todos esses casos também o teste rápido foi positivo, certo? Tanto nós fazemos só o Ehrlich, lá em Porto Alegre eles fazem a versão modificada que é o Watson Schwartz, que é melhor que o Ehrlich. E uma coisa importante que a gente viu é a necessidade... mas o protocolo de vocês já é modificado do Ehrlich, já é mais chique, é o Watson, é do Watson Schwartz. Qual a fitinha reagente que usa o Ehrlich? Pronto. Falo para vocês. Pronto, não, seria ótimo mesmo para gente saber. Porque o Watson e o Schwartz, eles modificaram eles, entendeu? Fizeram as modificações para tornar o teste mais sensível até. E o que a gente observou do deltamino é o problema de você ter de fazer em urina de 24 horas, né? Porque a gente já teve várias vezes essa discussão, o Dr. Anderson não faz em 24 horas o porfirinogênio. Ele não faz, ele dosa em spot mesmo. É só você fazer a correção. No Brasil a gente não consegue isso. Todos os laboratórios dizem que padronizaram com a TAR das 24 horas. Isso pra gente é um problema, porque requer assim. E na enfermaria, como de pessoal, shit happens, né?
Várias coisas acontecem para coletar urina de 24 horas. Quando você vê está no lugar errado, alguém não pegou tal, alguém descartou tal. Então, são fatores que podem interferir. Então, é por isso que muitas vezes eu prefiro até colocar o paciente no hotel, fica aí, você vai viver as suas urinas, né? Colete tudo, não escapar nada, para a gente poder ter realmente, saber que foi mesmo o material de 24 horas que foi coletado. Só uma vez deu errado a estratégia, porque o menino urinou demais, o menino urinou 3 litros, ou mais, entendeu? Você nunca viu uma coisa, diluiu demais a urina dele. A porfirinas plasmáticas e urinárias não são a melhor triagem para feridas agudas, e nem falam que não são, não devem nem ser solicitadas. Essa é a verdade. Por quê? Por quê? Porfirina plasmática pode estar aumentada numa crise de porfiria aguda? Pode. Mas em que situações não estão mais aumentadas? A porfiria cutânea tarda. Certo? Não na porfiria. Aí já teve casos de pacientes com crises graves, né? De a gente dosar. Isso porque na época a gente fazia as duas coisas. A gente fazia muito isso porque o que a gente tinha no hospital foi montado pela dermatologia. Então já está lá, a gente não vai pagar, né? Vamos fazer. Então a gente via em alguns pacientes com crises graves um aumento das porfirinas plasmáticas. Mas aí fora daquele período, elas eram normais, as porfirinas plasmáticas do sangue. E as urinárias já tínhamos um outro problema, né? As urinárias podiam estar aumentadas por outras causas. Então era muito comum, qualquer hepatopatia, qualquer alteração no fígado, uso como concomitante de medicamento, altera as porfirinas urinárias. Então elas não são um bom método, é porque na porfiria cutânea elas vão estar muito aumentadas, né? Mas aqui o aumento é discreto em relação às cutâneas e tem vários fatores que podem interferir nesse processo. Então, pelo amor de Deus, não peçam porfirinas urinárias nem porfirinas plasmáticas. Você pode usar as plasmáticas numa única situação para variegada, que você tem que ver um pico específico de 16 mm, né, para ela, mas que aí você tem que ter realmente o aparelho para fazer. Isso daí a gente não consegue fazer. Mas, de novo, para a crise aguda não vai ser preciso isso, certo? Você não precisa definir qual o subtipo na crise aguda. Então, esse seria o nosso teste, né, o teste de Ehrlich, né? Aqui sou eu lá fazendo o momento do teste. Eu acho bonitinho ele, eu gosto dessa alteração, né? Então você vê a separação das camadas, né? Que você vê a formação do urobilinogênio e do porfibilinogênio. Aqui você vê bem a distinção, porque o teste tem 2 etapas, né? É rápido, é bem rápido, mas tem 2 etapas. Na primeira etapa você vê a mudança da cor, aí você já fica feliz, oba, porfiria, mas você tem que fazer a segunda etapa, que é separar o porfibilinogênio do urobilinogênio. Certo? Porque às vezes só é positivo para o urobilinogênio, então deve ser uma outra coisa hepática e não porfiria. E você sabe qual é a ironia? Porque na rotina do HC, eles fazem o teste rápido na urina, são 7 reações, né? E fazem um Ehrlich também nessas reações. Tipo, coleta na terça e fazem na quinta. Obviamente nunca vai dar nada, porque não tem sentido nenhum fazer isso. Então, quando eu quero, qual é a saída? Eu tenho que pegar a urina, ainda brinco com o paciente, tá quentinha, né? Eu adoro constranger as pessoas, entendeu? E levo lá na hora, porque assim, prova que está mais do que fresca, né? Porque na verdade o que acontece? A Rose sempre me vem comprando papel alumínio no supermercado, não é porque eu tenho muita comida para proteger, não. É tudo para tubo de urina mesmo, né? Porque a gente coloca no papel alumínio, né? A pessoa vai, aí eles se reclamam que tem que urinar no escuro também. Eu falei, não é tão complicado assim. Para a mulher, acho que é mais difícil mirar assim Donida, a senhora faz sempre, né? Lá, entendeu? Mas só para lembrar, só que já tem um problema começando aí. Donida leva a urina para um laboratório que não faz o teste, que vai terceirizar para outro. Então, aí tá fazendo. Mudou. Ah, então estão fazendo. Estão melhorando. Então pronto. Porque não é o que acontece. Além de tirar isso daqui, também não vai ser ele que vai fazer, ele vai mandar para outro lugar. Entendeu? Aí você cria a sucessão de erros, né? Para acontecer. E assim, esse foi o kit que na realidade o pessoal tinha feito, que infelizmente foi descontinuado porque ninguém pediu. A empresa não pediu isso, daí eu não consegui comprar um desses kits ainda. A gente trouxe na mala, escondido, porque ele não está padronizado pela Anvisa, né? Quantas coisas eles não pegaram na minha mala até hoje, né? E aí, esse foi. Então, mas eu até. Aqui, pronto, foi o dia que eu estava testando lá. Então. Não, eles não fabricam mais, né? A Desiree lá nos Estados Unidos fez uma campanha para todo mundo fazer, sei lá, um mailing list lá. Não descontinue o teste. Mas, gente, o pessoal não pediu o teste. Porque a empresa não vai ficar fazendo um teste. Agora, realmente, é um teste bedside, né? O que acontece? Você pega a urina, realmente, não estava protegida contra a luz, não. Mas era na hora que a gente estava fazendo o teste, né? Era na hora. Então, na realidade, você pegava essa urina, você fazia uma derivação rapidinha com ela, e aí você já colocava o agente de Ehrlich, cadê aqui? E aí você comparava com as cores. Entendeu? E aí você via que a concentração, ou seja, ele é um método, na realidade, melhor que o Ehrlich, né? Melhor que o Watts-Schwartz, porque ele é semi-quantitativo.
né? Então, na prática, você via, se ficasse nesse tom de rosado, você estava com uma concentração importante de porfirinogênio, aqui seria uma concentração intermediária, e aqui seria uma concentração ainda considerada na faixa da normalidade, esse daqui. Então, eu achava legal, por isso era fácil, você podia ter uma estimativa, você está excretando muito pouco ou moderadamente naquele momento. Bem, então assim, só para lembrar sobre a questão das nossas porfirias, né? A atividade da porfirilogia deaminase, nós comentamos um pouquinho de manhã, né? No caso da porfiria aguda intermitente, pode estar diminuída em 50% a 90% dos casos, né? Vai depender da sua sorte, de não pegar a forma que é exclusivamente hepática da doença, né? Nível de porfiria urinária, você pode ter um aumento marcante, principalmente das uroporfirinas, mas de novo, isso não é específico, certo? Então, eu acho que você tem que evitar pedir uroporfirinas e coproporfirinas na porfiria aguda, certo? A gente fazia lá em Ribeirão porque era disponível. E porque também a gente era curioso, mas não porque realmente ajudava no diagnóstico, porque você vai encontrar isso muito mais na porfiria cutânea tarda, né? Os níveis de porfirinas fecais eram normais, ou às vezes um pouquinho aumentados, mas eu não confio muito nos porfirinas fecais que são feitos, né? E a plasmática também podia estar levemente aumentados, mas de novo, não é o melhor método, porque você vai ter na porfiria cutânea um aumento mais expressivo, né? Aí o que vem? A coproporfiria hereditária, a porfiria variegada, não tem como dosar a enzima, então naturalmente a porfirilogia deaminase vai ser normal, né? O que acontece é que nessas daqui você tem mais coproporfirinas que uroporfirinas, então isso poderia ajudar, né, um pouco a diferenciar, e você vai ver que na coproporfiria hereditária você tem muito mais um aumento marcante da coproporfirina tipo 3 ou da coproporfirina tipo 1. E já na variegada, mais as protoporfirinas. Agora, o que define a variegada, que eu não preciso da urina, é isso daqui. Ele tem um aumento marcante da porfirina plasmática com um pico fluorescente característico. Então, isso é verdade mesmo. Lá no Texas mesmo, a gente ficou acompanhando, tem um caso de variegada, chegou e tal. A gente foi lá na hora, a gente acompanhou, pim! Aí você vê aquele pico lá. Que eu não sei porque em Ribeirão a gente tentava fazer isso e não dava certo. Então, hoje a gente não tinha paciente variegada, mas a gente não conseguia marcar esse pico na hora de fazer. Entendeu? Assim, eu fui perguntar no Fleury, não sei o que, não se faz no Brasil, nós não fazemos. Gente, mas não parecia, nem Ribeirão Preto fazia. É que depois a professora se aposentou, o técnico, que ele já tinha sofrido um acidente técnico, não das porfirias, mas ele já tinha perdido metade dos movimentos do corpo, que fazia o teste. Lá adorava isso, né? Agora ele foi relocado, coitado. Que ele era o rapaz das porfirias. Eu me lembrava do Matheus Petri também, né? Porque ele andava assim todo desengonçado, né? Só que ele não tinha porfiria, ele tinha uma outra doença. Aí fizeram uma reforma lá e resolveram abolir os testes. Entendeu? Concluí que era mais fácil pagar. Só que infelizmente esse daqui nem pagando eu consigo. Nem pagando eu consigo. Então assim, foi uma pena mesmo. Então na prática seria assim que a gente tria. Porfirinogênio deaminase, bioquimicamente, depois ALA e PBG aumentados. Eu pus um algoritmo aqui. Vamos lá. Bem, aqui só uma sugestão para vocês, né? Sintomas dor abdominal, fraqueza muscular, hiponatremia, urina escura avermelhada. Seriam para mim muito sugestivos, né? Plus, uma mulher jovem, sugere, 3 a 5 vezes mais comum em mulheres, né? Está na fase lútea do ciclo menstrual, sugere mais ainda. Tem muitas mulheres que têm essas crises cíclicas, né? Tem fatores precipitantes na história, como alcoolismo, por exemplo, o uso de algum determinado sulfonamidas, por exemplo. Tem histórias familiares de pacientes com episódios semelhantes, aí é ótimo, estão lhe dando um diagnóstico, né? E assim, em geral, o primeiro ataque em mulheres acontece, eu diria, nem tão 30, seria em torno dos 20 anos de idade. Dos 20 anos de idade. E do homem, em geral, entre 30 a 40 anos de idade. É muito raro depois dos 40 em homens, né? E aí você parte para dosar o PBG urinário e deltamilevulina. Acho que a mensagem é PBG e deltamilevulina, que você não pode esquecer desses dois quantitativamente e preferencialmente ao mesmo tempo. Não dose um dia, outro no outro dia, não. Tente dosar ao mesmo tempo, se puder. 24 horas. De 24, é o que está padronizado. Mas eu escrevo no papel dosagem. É que eu digo quantitativo para os médicos, né? Mas você tem que escrever dosagem. Não coloque a palavra pesquisa. Colocar a palavra pesquisa, vai sair qualitativo, sim ou não. Aí eles fazem um ELIS, você pagou um dinheirão para fazer um ELIS, que não é esse valor. Entendeu? Esse foi uma tentativa de algoritmo para ajudar o pessoal, né? Parece uma coisa mais complicada, né, do que ajuda, né? Mas seria a ideia assim, diante dos sintomas neurológicos, né, considerar uma das 4 porfirias agudas, e aí o que você deve fazer? Por facilidade, pesquisar o PBG. Certo? Que é o teste rápido e tal. PBG positivo, aí você vai para a dosagem quantitativamente do PBG e ALA, que aí você tanto pode fazer uma amostra randômica de urina, né, como o pessoal gosta de fazer, ou em 24 horas, como está padronizado em algumas técnicas aqui no Brasil, né? Se ALA e PBG normais, até que se prove o contrário, não é porfiria, fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, né? Se PBG e ALA aumentados, aí você parte para as porfirinas fecais,
Mas aí já seria uma segunda fase, lá naquele momento. Na UTI você quer salvar o paciente, tirá-lo da crise, não quer saber o subtipo, certo? E aí você vai depois pedir as porfirinas fecais, e aí você vai ver, se for porfirinas fecais positivos, né, você parte para, pode ser tanto uma coproporfiria hereditária, quanto a variegada. Aí na variegada você vai dosar as porfirinas plasmáticas e ver o pico no 16 mm, né? Se no caso da coproporfiria, você vai pedir isso daqui, você não vai encontrar esse pico, né, natural, e você vai ver a proporção de uroporfirinas e coproporfirinas, e aí vale a pena você quantificar para o HPLC as porfirinas no sangue e na urina, nesse caso aqui, já para diferenciar o subtipo. Porque, infelizmente, a coproporfiria hereditária não tem outra forma, ela vai sendo mais por exclusão. Você vai fechando que não é variegada e vai continuando a pedir os testes, né? Nessas duas você não tem como fazer enzima, essas duas. Agora, se o PBG é negativo, pode ser a forma recessiva, que você não produz PBG. Conclusão, você pode repetir os sintomas quando estiver em crise mais aguda, mas se a suspeita for forte, você vai considerar a possibilidade de ser a forma rara da porfiria aguda recessiva, e aí você dosa o ALA. Aí nesse caso, é bom que o ALA seja quantitativo em urina de 24 horas, nesse caso. E aí, se for positivo, é provável que seja a forma recessiva, né, a LAD, né, e aí você tem que fazer a pesquisa de zinco protoporfirina, a fração livre total. Seria a forma B. Só que isso é muito difícil fazer aqui no Brasil. Isso daqui tem que mandar para fora mesmo, ou você vai direto para o molecular, para fechar esse diagnóstico. Porque a enzima é dosada em 2 lugares do mundo. Se for negativo esse ALA, até que se prova o contrário, não é essa forma recessiva, faça diagnóstico diferencial com outras doenças. Certo? Pensando bem, não ficou tão ruim esse algoritmo não, né? Então dá para pelo menos situar assim. É que aí quando eu mostrei a primeira vez, o pessoal, nossa, entendeu? Que coisa horrível. É que vocês também querem o quê? A, B, C? Também não dá, né? Então aqui pelo menos a gente vai dando os caminhos, né? Depois a gente pode tentar imprimir, Donida, para eles isso daí que a gente tentou adaptar. Então assim, esse é o problema. Eu não gosto da terceirização, certo? Para mim foi um problema. Por isso que às vezes quando eu estou com aquela suspeita muito forte, que é porfiria, eu prefiro eu mesmo coletar, eu mesmo colocar no menos 80 e eu mando para o Texas. Só que é a Fundação Charles que vai pagar, né? Ou seja, a fundação, entendeu? Está afundando o tempo todo. Não, se eu colocar em menos 80 graus, pode durar um bom tempo. Também nitrogênio líquido. Se bem que eu sei que eu estou colocando cocô no nitrogênio líquido, eu vou ser expulso do laboratório da pediatria, né? Então, na realidade, eu pego o potinho e ponho no menos 80 graus. Lá. Porque eles não sabem que eu estou pondo cocô no menos 80 graus, mas assim... Plasma, amostra, né? E tem lá as fezes do paciente, lá ilustrando. Eu falo assim, não, isso é uma amostra diferente. Isso é uma amostra pastosa, isso daí. Porque aí realmente dá para fazer, que aí a metodologia lá do Texas é a melhor mesmo que eles usam. Ali eu confio. Ali eles dosam perfeitamente as porfirinas fecais. Muito gelo seco, muita fé, a caixa da Anvisa, pagar as taxas e 2 madrugadas sem dormir. E depois pagar a conta quando chega do FedEx. Então, assim, é complicado, eu fico estressado. É o dia que, assim, ninguém fala comigo, é dia de domingo para segunda, porque eu viro a noite com minha secretária, fazendo papel, preenchendo, ligando pro gelo seco, tem que chegar a tal hora, pegando a amostra, é um estresse. Aí nessa hora a pessoa vem, eu tô com um caso na enfermaria, eu finjo que ele é um cocô ambulante que tá falando comigo, porque assim, não dá para parar para discutir isso daí. A gente tá correndo, tudo pode dar errado nesse dia. É muito estressante, Aí o paciente fica assim, o senhor não mandou ainda? Eu adoro quando eles falam isso, o senhor não mandou ainda, entendeu? Se for por e-mail, eu ainda paro, respiro fundo, né? Mas se for pessoalmente, já solta a matraca, entendeu? Porque na verdade eles não têm ideia de como é complicado isso daí, certo? Mandar a amostra para o exterior, e que não dá para você mandar uma amostra. Esse trabalho todo para uma amostra, infelizmente, não se justifica. A não ser que o paciente esteja morrendo, aí você tem que alguma coisa que vai mudar mesmo o diagnóstico dele. Em geral, deixa eu fazer o quê? 4, 5 pacientes pelo menos. Porque, na realidade, os testes mesmo são baratos. Lá no Texas, os testes não são caros. É tipo $100, 150. É mais caro mandar e pagar o gelo seco, o FedEx, a Anvisa e tudo mais, do que o teste mesmo. Então, o teste realmente não é caro o teste. Certo? E é bom que, como a gente acaba separando as amostras todas, o sangue, o eritrócito, tudo, a gente já pede toda a corrida para eles. Aí ele dosa o ALA, é bom que ele consegue dosar o ALA e o PBG na amostra isolada mesmo. Ele já dosa, inclusive é possível dosar o ALA no sangue também. No mesmo que você vai usar para fazer o plasma, você também pode dosar o ALA também no sangue. Então eles acabam correndo tudo de uma vez. E eles já tem uma metodologia lá, quando chega a amostra, eles já vão resolvendo e fazendo tudo. Aqui é o local lá no Texas, né? Na realidade é mais prático no sangue, só que na urina é mais sensível. Se excreta muito mais na urina. Agora, o que eu estava comentando
com o pessoal é que eles criaram uma metodologia que você pode dosar no papel filtro. Entendeu? O ALA. Você pode dosar, isso mudaria tudo, né? Entendeu? Mudaria tudo isso aí. Então vamos lá, Carol, converse com o Dr. Giuliani, porque tem que ser espectrometria de massa. Esse é o problema, é espectrometria de massa. Aí tem que calibrar para fazer esse pico aí. Então não sei se está para correr junto com outra substância. Entendeu? Então acho que se a gente conseguisse fazer uma coisa assim, muita coisa iria mudar. Certo? Então, eu acho que esse é um tipo de doença em que o método diagnóstico bioquímico ainda é um problema pela acessibilidade e pela confiabilidade nele também.